E aí, quanto que rendeu 1000 ações da Taesa nesse último ano? Nesse vídeo a gente vai fazer um simulado, como se a gente estivesse comprando 1000 ações da Taesa há um ano, e a gente vai ver se teve uma valorização do preço da ação e também o dividendo, quanto que a empresa pagou de dividendos para nós nesse período, nesses 12 meses. E claro, a gente vai ver um pouco sobre a empresa, essa que é uma excelente empresa de transmissão de energia elétrica aqui do nosso país. A energia, o setor de energia é muito importante para o Brasil, então a gente vai dar uma olhadinha na Taesa e vamos ver se vale a pena a gente continuar investindo nela agora em 2023, pensando no próximo ano, agora em 2024. Então bora lá pro vídeo e vamos ver um pouco aqui sobre a Taesa. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para te ajudar a ser um investidor melhor, para te ajudar a dar os primeiros passos, para que você invista e você construa o seu patrimônio. Então vou te pedir duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações de quando eu soltar um vídeo por aqui. Aí você fica sempre ligado sobre o mercado financeiro. E bora lá, sem enrolação, vamos ver aqui um pouco sobre a Taesa. E beleza, eu estou utilizando aqui o site do Investidor 10, a gente vai dar uma olhada nos indicadores, mas a Taesa, para quem não conhece, ela é uma excelente empresa de transmissão de energia elétrica. Dentro do setor de energia que nós temos no país, que é muito importante, nós temos a geração, a transmissão, também a distribuição dessa energia. A Taesa, ela fica na parte então dessa transmissão, que é ligar essas várias regiões que nós temos no país, tanto o sul como o norte, o leste com o oeste, a gente liga todas as regiões do país com essas linhas de transmissão. E a Taesa, então, ela pega essas linhas, ela possui ali concessões de 30 anos, geralmente, para utilizar essas linhas para fazer toda essa transmissão de energia de um estado para o outro. Então, essa é a atuação da Taesa, e a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$33, e ela veio se desvalorizando nesse último ano. A Taesa, ela é uma queridinha do mercado. Tem muita gente que ama a Taesa, investe nela e segura por um longo prazo e nem pensa duas vezes. Agora, nesse último ano, acabou afastando muitos investidores. Se a gente for dar uma olhada aqui no Google, buscando o histórico do último ano, a gente vê que acumula uma queda de 14%. Ela estava cotada lá em torno de R$38, R$39 e hoje está nesses R$33 que a gente está vendo aqui. Então ela teve uma queda bem considerável aqui de 14%, o que aqui no Investidor 10 ele acaba mostrando como 5%, porque ele considera os proventos, os dividendos que a gente recebeu, mais bonificações, enfim, existem outras variáveis aqui, o que deixa uma desvalorização aqui no caso de 5%. A gente vê que os dividendos dela têm ficado aqui em torno de 10% nesse último ano. E por que ela está tendo essa queda tão grande? É isso que a gente vai dar uma olhadinha nos relatórios dela. Nós temos aqui a apresentação institucional da empresa, e só para te mostrar um pouquinho como funcionam essas redes, essas linhas de transmissão, nós temos aqui um mapa bem interessante que mostra o Sistema Interligado Nacional. Tem todas as linhas aqui do Brasil, isso dá um total de 176 mil quilômetros de extensão, ligando então praticamente aqui todo o Brasil. E para tu ter uma ideia, 176 mil quilômetros é o total do Brasil inteiro, e a Taesa possui essas concessões que ficam ali em torno de 14 mil quilômetros. 176 mil é o total do Brasil, aqui 14 mil quilômetros é o que a Taesa tem, e ela administra, enfim, ela utiliza essas linhas para lucrar, para ter o seu dinheiro. Então lá ela possui aqui 41 concessões. Esse é um relatório que está um pouquinho desatualizado. Esse ano ela conseguiu mais 2 concessões, então ela está com 43 no total. E desses 14 mil quilômetros de linha que ela tem, 12 mil estão em operação, estão funcionando normalmente, e 1,6 mil quilômetros aqui estão em construção, que é essa parte aqui em verde. Nós vemos aqui embaixo no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, nós temos aqui algumas linhas que estão em construção. Então, para você ter uma ideia, a Taesa, ela utiliza então essas linhas, essas grandes torres de transmissão para ligar essas várias regiões do nosso país. E aqui no site de relacionamento com o investidor da Taesa, a gente pode digitar ali no Google Taesa RI, esse relações com o investidor. A gente tem aqui na parte de concessões, ele vai mostrar também mais detalhes de cada uma dessas concessões. A gente vê aqui que o total está em 43 concessões, como eu falei, e a gente tem aqui os detalhes de cada uma delas. A gente passa o mouse em cima, a gente vê aqui os detalhes, qual o tamanho, quando que essa concessão vai terminar. E a gente vê, por exemplo, aqui nós temos uma concessão bem importante, que é essa da Nova Trans. Ela é bem grande, dos 14 mil quilômetros que a Taesa tem no total, só essa concessão, só essa linha aqui representa 1.278 quilômetros. Ou seja, ela é bem considerável, um tamanho bem grande. Nós temos uma outra linha aqui do lado também, que tem mais de 1.139 quilômetros. E essas duas concessões, se a gente olhar aqui do lado, nós temos a data de término dela. Essa aqui que a gente tá vendo, que é a segunda maior, a TSN, ela vai terminar essa concessão em dezembro de 2030. Essa primeira que eu mostrei, ela vai terminar a concessão também em dezembro de 2030. Ou seja, as duas principais concessões dela estão para terminar agora em 2030. Agora em 2030, daqui a 7 anos, mas na verdade a empresa ela já tem que pensar nisso, porque geralmente as concessões dela são de 30 anos. Então a gente vê aqui algumas novas concessões
concessões, como por exemplo aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, um término dessa concessão para 2049. Ela foi feita ali em 2018, 2019. Então veja que geralmente são concessões, aqui por exemplo no Paraná, uma concessão lá para agosto de 2047. Então geralmente essas concessões elas são de longuíssimo prazo, de 30 anos. Então quando a gente está falando aqui de 2030, já está perto comparado com as outras concessões que ela tem. Aqui embaixo ela tem a lista então completa dessas concessões e a gente vê que existe uma quantidade até que grande aqui, terminando em 2030, 2031, 2032. Então isso faz com que a empresa já comece a pensar diferente. Ela não vai distribuir tantos dividendos, ela precisa segurar esses dividendos, segurar o seu lucro líquido para participar dos leilões e renovar esses contratos, essas concessões para quem sabe mais 30 anos. Então não é uma garantia, por exemplo, essas duas principais que eu mostrei, elas vão terminar em 2030 e não é uma garantia que a Taesa vai conseguir renovar elas para mais 30 anos, para mais 20 anos. Então isso tudo acaba gerando uma certa incerteza para a Taesa e ela precisa desse dinheiro então para investir, para conseguir renovar essas concessões. Isso vai naturalmente diminuir os dividendos dela nos próximos anos, nos próximos 2, 3 anos, pode ser que ela diminua esses dividendos e isso fez com que os investidores acabassem saindo da Taesa, porque justamente essas pessoas olhavam para a Taesa como sendo uma grande pagadora de dividendos. Se ela vai diminuir os dividendos, as pessoas acabaram então deixando ela, vendendo já, e ela vem há um ano acumulando então essa queda de 14%. Mas dando uma olhada nos seus resultados, nós vemos aqui que a receita líquida ela vem crescendo. Nós temos aqui uma comparação com o segundo trimestre de 2022 e agora segundo trimestre de 2023, então vem crescendo 13%. O EBITDA, aquele ganho operacional antes da receita líquida, também vem crescendo. Então os números da Taesa vem crescendo, ela vem lucrando, ela não está tendo um grande prejuízo ou algo que impactasse ela realmente para que tivesse essa queda acumulada de 14%. Um ponto de atenção também na Taesa é a parte de endividamento dela. Ela está aqui com 3,7 vezes o seu EBITDA. Uma dívida acima de 4 já é considerada bem grande, mas para as empresas que não são do setor de energia. Como as empresas do setor de energia elas têm essas concessões de 30 anos, elas conseguem ter uma dívida um pouco maior, aqui de 3, 4 vezes o EBITDA, ou seja, se ela pegar todo o dinheiro dela, em 3 ou 4 anos ela já consegue pagar todas essas dívidas. Isso é uma dívida para o setor de energia que é considerado ok, considerado normal. Se fosse qualquer outro setor já seria uma dívida bem elevada, mas a dívida dela a gente vê que também está controlada, que veio baixando agora no segundo trimestre, com a Selic também baixando mais, essa dívida ela acaba se tornando mais barata, esses juros acabam diminuindo, então é um lucro maior que a empresa tem. Então aqui só um resumo um pouco da Taesa, o que está acontecendo com ela e por que ela veio caindo então esses 14% nesse último ano. E agora a gente vai fazer um simulado. Se a gente tivesse comprado essas 1.000 ações há um ano, quanto que a gente teria recebido exatamente de dividendos, como que foi a valorização, no caso a desvalorização do ativo nesse período, como que seria o nosso rendimento com ela. Eu vou adicionar aqui então no site do Investidor 10, tem essa parte de gestão da carteira. Eu vou colocar aqui então as ações, o código que é o TAI11, vou marcar então a data, como se a gente estivesse comprando lá em 17 de outubro de 2022, colocando então essas 1.000 ações ao preço de mercado lá da época que era de R$ 38,72, a gente precisaria ter aqui investido 38.720. Salvando aqui ele vai fazer o lançamento no sistema e ele vai trazer o gráfico aqui, as informações para nós em detalhe. E aqui a gente já consegue ver que a variação então ficou negativa, ficou aqueles 13, 14% negativo. Aqui a variação bruta é o quanto que a gente investiu e o valor que a gente teria hoje. A gente teria aplicado 38.720, aquelas 1.000 ações a 38,72 e hoje com a desvalorização a gente venderia essas ações ao mercado a cerca de 33.450, uma queda aqui de 13,61%. Se a gente for olhar um pouco melhor os gráficos, a gente teria um lucro lá no primeiro mês, um lucro aqui de R$ 1.470, lá um ganho de capital, mas logo em seguida, em novembro do ano passado em diante, a gente vem acumulando quedas da Taesa até então, agora em outubro de 2023. Olhando para os proventos, que é a parte que interessa para nós, a gente quer ver quanto que teria rendido de dividendos para nós, a gente vê aqui que o ano de 2022 teve um pagamento de R$ 970 e aqui em 2023 teve um de R$ 1.340, mas agora em agosto 891, mais R$ 900, o que dá um total aqui de quase R$ 3.200. Aqui embaixo nós temos também todo o histórico dos pagamentos, a Datacom, a data de pagamento. A Datacom é a data com direitos aos dividendos, ou seja, aqui em 3/5 de 2023 eu teria que ter a ação da Taesa até esse dia para conseguir receber os pagamentos de dividendos dela que foram feitos aqui em 29/8. Então a gente sempre tem que olhar para a Datacom para ver se a gente tem direito aos dividendos. Como a gente comprou lá em outubro do ano passado, a gente pegou então todos esses pagamentos que estão listados aqui, que totaliza esses 3.197. Para a gente ter uma ideia, a gente teria então esses 33.450, que é o valor que a gente venderia as ações hoje no mercado, mais esse
valor aqui de 3.197, o que daria um valor de 36.647. Como a gente comprou a 38.720, a gente ainda teria um prejuízo aqui de R$ 2.072. Então, olhando somente para os números, é uma empresa que não valeu a pena a gente ter investido nesse último ano, mas olhando para o histórico da empresa, para o todo, ela é uma empresa que vem pagando muitos dividendos há um bom tempo. E é isso que a gente vai continuar olhando aqui no site do Investidor 10 para te responder se vale a pena ainda a gente investir na Taesa. Será que com essa desvalorização já não criou uma oportunidade para a gente investir na Taesa? Se eu sou um investidor de longo prazo, eu penso que ela vai passar por esse período que ela vai ter que gastar mais, pegar esse lucro para fazer a renovação das concessões, mas que feito a renovação das concessões, ela vai ter 30 anos que ela vai só utilizar as redes, só utilizar aquelas linhas de transmissão para conseguir lucro, o que vai aumentar em muito os dividendos dela. É isso que a gente tem que ver, para onde a empresa está indo. Ela renovando essas concessões, ela tem uma garantia de um tempo enorme ali de 30 anos que ela vai estar sempre recebendo dinheiro sobre essas concessões, dinheiro sobre essa transmissão de energia. Então, eu olhando para a Taesa, eu sou um investidor dela, eu continuo com ela em carteira, eu acho que vale a pena a gente continuar investindo na Taesa, porque eu vejo que a empresa está fazendo correto, ela está pegando esse dinheiro dos dividendos, interrompendo, diminuindo um pouco eles no momento para fazer as renovações que precisa. Ela passa por esse ciclo de investimentos que ela precisa fazer, mas depois esse setor de transmissão, ele é muito beneficiado porque ele não tem tanto custo. Feita a renovação das concessões, colocando as redes para funcionar, é isso, ela fica recebendo aquele lucro. E aí aqui que a gente vai ver também na parte de margem líquida dela, fica em 49%, ou seja, toda a receita que ela recebe, 50% praticamente é lucro líquido. Então, ela renovando essas concessões, ela vai ter um lucro líquido também muito grande daqui em diante. É natural que ela passe a pagar menos dividendos, mas veja que a média de dividendos dela, nos últimos 10 anos, aqui desde 2013, tem ficado uma média muito boa. Anos que vai pagar 12, 15, mas a média tem ficado aqui em 11,30% em dividendos. Então, naturalmente aqui, ela já vem baixando. Se a gente pegar o último ano, ela está aqui nesses 10%. E veja que aqui em 2019, 2020, também ela passou por isso. Os dividendos foram lá para 6, depois já voltaram para 9. Eu acredito na empresa, eu continuo com ela em carteira, mesmo tendo essa queda aqui de 14%, eu vou comprando ela, vou acumulando essas cotas, vou aumentando meu patrimônio nela, porque eu sei que ali na frente ela já vai se transformar nessa grande pagadora de dividendos, que ela já é conhecida, ela vai ter esse momento que hora de queda, mas que depois eu acredito que ela vai continuar subindo. Então sim, na minha opinião, vale a pena ainda a gente continuar investindo na Taesa, mas me deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Você tem a Taesa em carteira? Você já vendeu ela? Você vai comprar a Taesa? O que você pensa em fazer com a empresa? Me deixa aqui embaixo nos comentários, a gente troca uma ideia. E era isso, a minha opinião, sim, vale a pena a gente continuar investindo na Taesa. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E se você gosta de ações de energia, eu vou deixar outros 2 vídeos falando sobre a Copel e a CEMIG, também fazendo esses simulados de quanto que teria rendido essas 1000 ações se a gente tivesse comprado lá atrás. Então dá uma olhadinha nesses vídeos. A Copel e a CEMIG são excelentes empresas do setor de energia, também junto com a Taesa. Meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!